Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismate Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho e hoje nós vamos falar sobre radiação cósmica de fundo, essa radiação misteriosa do universo. Bem, vamos começar pela história. Em 1948, George Gamow, lá nos Estados Unidos, ele tinha dois alunos de doutorando, o Alpher e o Herman. Ele sugeriu a eles calcular a radiação cósmica de fundo do universo, seguindo o modelo que o universo era um gás altamente denso, altamente quente no começo, que o universo tinha um volume pequeno e ele explodiu, né? É um gás, e ele foi expandindo. E calcular a radiação de hoje, né? Passado 13,8 bilhões de anos, qual seria essa temperatura do universo de hoje, né? Isto é, seguindo a equação de Planck. E eles calcularam, chegaram à conclusão que é 5 Kelvin, quer dizer, hoje o universo é equivalente a um gás a temperatura de 5 Kelvin. Se você analisar a equação do corpo negro de Planck, ele fala que todo corpo acima de uma certa temperatura, acima de 0 Kelvin, ele emite uma radiação que segue a curva de Planck. A densidade de energia em função da frequência, a famosa curva de Planck, em 1900. Ele postulou que a energia era quantizada. Aí foi a grande sacada dele e foi o cerne, o início da mecânica quântica. Então ficou por isso mesmo. Em 1948, um trabalho, né, de doutorado, dois alunos, de Gamow, calculou o universo como hoje tendo 5 Kelvin de temperatura. E emite uma radiação a 5 Kelvin. Aí, passado o tempo, lá em 1965, dois físicos lá nos Estados Unidos, montando um rádio observatório, um radiotelescópio para analisar as micro-ondas vindas do espaço, e eles notaram o ruído, né? E esse ruído, não, independente do que estava acontecendo, estava sempre esse ruído. Eles foram lá verificar a antena lá do radiotelescópio e viram que tinha um monte de cocô de pombo. É isso mesmo, cocô de pombo. Eles chegaram a desconfiar que os cocô de pombo estavam dando ruído. Aí limparam o cocô de pombo e o ruído continuou. Aí eles tiveram a ideia de contatar Robert Dicke, outro físico americano, que estava construindo um observatório semelhante, um radiotelescópio semelhante, só que muito mais preciso e muito melhor. Conversando com Robert Dicke falou assim, isso aí é radiação cosmológica de fundo. Aí o Penzias e o Wilson falaram, nossa, então está resolvido o mistério desse ruído. Conclusão, em 1978, quem ganhou o prêmio Nobel? Wilson e Penzias. Exatamente. O prêmio Nobel foram dados a eles por ter descoberto a radiação cósmica de fundo. Injustiça, né? Quem deveria ter ganho é George Gamow e seus alunos. Mas é assim, o prêmio Nobel nem sempre é dado por mérito. Nesse caso aí não foi, não. Foi mera sorte do Wilson Penzias estar no lugar certo e na hora certa. E ganharam o prêmio Nobel. Aí, passado com um tempo, em 1989, na década de 80, a NASA já estava querendo mandar satélites ao espaço para analisar a radiação cósmica de fundo, com mais precisão, com mais detalhe do que aquele radiotelescópio lá do Penzias e Wilson. Aí lançaram o satélite chamado COBE, e ele descobriu que existe uma anisotropia, né, da radiação. Essa anisotropia é o seguinte: se você imaginar um gás, né, o modelo do Big Bang lá do Gamow, chegaria que hoje tudo seria gás, né? Não teria planeta, estrelas e galáxias. Como é que existe planetas, estrelas e galáxias? Então elas tiveram que, o gás tivesse que se concentrar, né, para formar planetas, estrelas e galáxias. Então provocou uma anisotropia. E
eles descobriram essa anisotropia, né? Confirmando essa anisotropia é da ordem de microkelvin, quer dizer, é extremamente sensível esse satélite, e analisou essa anisotropia, né? Na ordem de microkelvin, comprovando que assim que houve a formação de estrelas e galáxias, né? O que hoje o mundo não seria só gás, né? Senão eu, você, a Terra, o Sol, só ter o mundo, só segundo o modelo Gamow, só teria gás. Então, e aí tirou a medida realmente dessa temperatura, né, do universo hoje. Essa temperatura ficou em torno de 2,7 Kelvin, quer dizer, menor que o Gamow tinha calculado lá, ele e seus alunos. Aqui é o observatório que Penzias e Wilson, em 1965, né? Ele é meio, na época, agora olhando é meio arcaico, mas na época era muito avançado, bem rústico, né? É tipo um barracão aqui, né? É um negócio bem simples, né? Aqui está a radiação do corpo negro, de Max Planck, em 1900. O grande genial Max Planck deduziu a equação do corpo negro e ele quantizou a energia. Inclusive, Einstein utilizou para criar o fóton, né? Ele falou que a luz é quantizada em fótons. Essa é a equação de Planck, é tipo de um formato de um sino. O pico aqui é 160 GHz, a temperatura aqui 2,7 Kelvin, né? E está aqui a densidade de energia por ângulo sólido em função do comprimento de onda em centímetro ou de frequência. Forma um sino. E aqui foram os dados experimentais colhidos pelo satélite COBE. Preenche exatamente a curva de Planck, que Planck calculou lá em 1900. O grande genial Max Planck. Nós devemos a Planck, inclusive, se não fosse Planck, o Albert Einstein ele estaria trabalhando lá no escritório de patentes em Berna, lá na Suíça, e seria desconhecido do mundo. Einstein só entrou no mundo acadêmico e no mundo científico graças a Max Planck. Então Einstein deve a Max Planck todo o sucesso dele na carreira acadêmica. Senão ele seria um mero funcionário lá, super inteligente, um talento anônimo desconhecido. E aí a equação de Planck bateu certinho e o cálculo foi um pouco menor do que o Gamow tinha previsto. Conclusão final. A hipótese do Big Bang, que foi na década de 20, Lemaitre tinha proposto essa hipótese, né? O padre Lemaitre, belga, e confirmou-se experimentalmente. Quer dizer, antes que era só matematicamente ideias, né, na matemática, na equação de Einstein, passou a ter valor experimental. Quer dizer, confirmou com o radiotelescópio de Penzias, confirmou com o satélite COBE e outros satélites. Teve o Max Planck, lançado posteriormente, um satélite lá da agência europeia, também confirmou. E confirmou também que o universo realmente está em expansão. Quer dizer, ele expande mesmo. E todas as galáxias estão afastando, é o tipo redshift, né? Desvio ao vermelho, né? A frequência da luz, ela aumenta quando o objeto... frequência aumenta quando o objeto aproxima e diminui quando o objeto afasta. Aumenta o comprimento de onda quando o objeto afasta e diminui o comprimento de onda quando o objeto aproxima. É o inverso, né? A frequência e o comprimento de onda. E confirmou isso aí, esse desvio, o vermelho redshift. E o universo realmente está em expansão. Essa é a beleza da física, né? A física e a astrofísica se juntam e conseguem mostrar coisas bonitas, né? Uma expansão do universo e que o universo teve uma criação, teve um início com a grande explosão, com a grande expansão. É isso aí.
Se você gostou do vídeo, deixa um like. Não esqueça de se inscrever no canal. Abraço!